chato. Às vezes eu falo, Jesus, eu não sei porque as irmãs me convidam, né? Eu sou um pouco chata, porque, irmãos, Jesus, ele deu tanto por nós e a gente não dá nada para ele. A palavra de Deus, aleluia, fala no livro, eu gostaria que colocasse o tema aqui do congresso, no livro de Mateus 6,36, e eu gostaria que as irmãs abrissem a Bíblia no livro de Ageu 1, bendito é o nome do Senhor, que diz assim o tema: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas nós vamos ler no livro de Ageu 1. Ageu 1. Quem achar pode se colocar de pé, por favor. Nós vamos estar lendo Ageu 1. Aleluia. Nós vamos falar o que é prioridade. O que tem sido nossas prioridades, né? O livro de Ageu 1, a partir do primeiro versículo, que diz: o chamado para reconstruir o templo. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas, educadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração ao vosso caminho. Semeai pouco e colheis, semeai muito e colheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário num sequitel furado. Amém? Convido vocês a colocar suas Bíblias no seu banco. E nós vamos orar. Convido a igreja a se colocar de pé. E nós vamos fazer uma oração. Bendito é o nome do Senhor. A palavra não é minha. A palavra é do Senhor. Eu sou apenas um instrumento usado nas mãos de Deus. Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua face, Rei dos Reis, nesse segundo dia, Senhor, deste congresso com as Tuas filhas, e eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus encarecidamente com a Tua igreja, Pai, para que o Senhor venha tomar o controle das nossas emoções, levando, Senhor, as nossas mentes cativas a Ti, tirando toda a comichão, toda inquietação, Senhor, tudo aquilo, ó Espírito Santo de poder e Deus de glória, que nos afasta, que quer roubar a Tua palavra, Espírito Santo de Deus, e quer nos afastar, Senhor, de Ti. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, que todas as barreiras sejam quebradas, sejam, Senhor amado, as muralhas venham cair por terra. Toma nas Tuas mãos a cada vida. Se tem alguém aqui que não Te serve, que possa ouvir a Tua palavra, e a Tua palavra possa entrar, Senhor, aos nossos ouvidos e penetrar aos nossos corações. Eu quero Te louvar, Te bendizer e Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. O tema das irmãs é: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E quando eu comecei a ler, eu falei: Jesus, o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? E o Senhor me levou para um povo que foi levado cativo para a Babilônia por causa da desobediência. O povo era a nação de Israel, de Judá, porque o Senhor, Ele levantava profetas, como Deus levantou o profeta Jeremias, para profetizar para que ele
Senhor. Senão eles iriam ser levados cativo. E muitas vezes a gente fala, não, o pregador está equivocado. Deus tem bênção, porque, irmãos, quando nós ouvimos sempre campanha de bênção, campanha de prosperidade, mas é difícil falar de campanha de conserto com Deus. E a palavra do Senhor diz que então Jeremias profetizou o cativeiro. Isaías também profetizou. Só que o povo, na sua, irmãos, ignorância, porque a palavra de Deus fala que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Porque nós estamos focados nos dias de hoje, aquilo que é bom para nós, não aquilo que Deus quer para a gente. E a palavra do Senhor fala então que Deus, aleluia, Ele permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiasse a cidade de Jerusalém. Só que ele não sitiou uma vez só, ele não invadiu uma vez só a cidade de Jerusalém. Ele foi a primeira vez, levou as pessoas que tinham posse, pessoas, aleluia, irmãos, que tinham estudo, pessoas, aleluia, que tinham condições financeiras. E depois ele sitiou novamente. E ele levou mais outro povo. Então, os que ficaram em Jerusalém foram as pessoas mais pobres. E ficaram em plena miséria, em plena ruína. Porque a desobediência, ela traz uma consequência muito grande sobre as nossas vidas. Quando nós não temos ouvido a voz do Senhor. O Senhor falou no meu coração quando vocês estavam louvando. Este congresso poderia ser melhor. Só que muitas, aleluia, não dá importância no decorrer do ano. Aí quando está chegando época de festa, nós queremos apressar aquilo que a gente deixou para trás. Quer consagrar, quer orar, quer obedecer e quer estar unidas. União não é só em dia de festa, é todos os dias. Porque se nós somos uma família, família tem a diversidade, mas também tem a união. E a palavra de Deus fala que aquele povo, aleluia, foi levado cativo. Só que quando eles é levado cativo, mesmo lá na Babilônia, Deus ainda levanta Jeremias para dizer para eles, olha, vocês precisam dar continuidade na vida de vocês. Mesmo aí na Babilônia, no cativeiro, não para de adorar não, não para de trabalhar não, dê seus filhos para casamento, porque Deus vai livrar vocês. Deus, aleluia, Ele prova, mas também Ele nos livra. E o povo foi levado para a Babilônia, um lugar de idolatria, um lugar onde se adorava, aleluia, Nabucodonosor e tantas outras coisas, sacrificavam crianças pela desobediência. Aí nós olhamos para a nossa nação, está um caos. Nós olhamos para os nossos governantes e está um caos. E o que nós fazemos com isso? Xingamos? Brigamos? Batemos o pé? Não. Deus está querendo nos despertar para que nós, povo de Deus, independente de placa de igreja, porque nós não temos que ser religiosos, mas sim adorador. O Senhor quer despertar, assim como o Senhor, aleluia, permitiu que aquele povo fosse levado para a Babilônia para despertar ele para um propósito de adoração. O Senhor permite situação para a gente nos tornar, aleluia, pessoas diante da pessoa bendita de Jesus melhor.
Ciro, o rei Ciro, liberta aquele povo. Ele manda aquele povo levar os utensílios da casa de Deus que Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. O Senhor, aleluia, Ciro fala para aquele povo: pega tudo que pertence a Deus e leva para Jerusalém, para que vocês possam edificar a casa do Senhor. Deus é maravilhoso, santo, obrigado. E a casa do Senhor somos nós, igreja. Aqui é um templo. E muitas vezes a gente não se reúne para edificar a casa de Deus. E aquele povo então volta, aleluia, para Jerusalém. Só que teve muita gente que ficou tanto tempo, como Daniel, na Babilônia, que ele não conseguiu voltar para Jerusalém mais. Muitos não voltaram porque tiveram medo de recomeçar. E recomeçar do zero não é fácil. Mas se a gente não coloca nossa confiança no Deus de Israel, bendito é o nome do Senhor, nós vamos colocar em quem? Quem nós temos colocado como prioridade em nossas vidas? Nós temos colocado o marido? Nós temos colocado o filho? Ou nós temos colocado, aleluia, irmãos, o nosso emprego, o nosso patrão, o nosso chefe, ou aquilo que nós aprendemos a fazer? E a palavra de Deus fala que quando aquele povo volta então para Jerusalém, eles voltam entusiasmados, eles voltam alegres, eles voltam contentes. Só que a realidade de Jerusalém é outra. A cidade está destruída, a casa de Deus estava abandonada, e recomeçar do zero não é fácil. Ninguém quer, como aquele que se afastou da presença de Deus, retornando para a presença de Deus. Ele vai ter que recomeçar tudo de novo. Como que ele, aleluia, tivesse aceitado Jesus novamente naquele dia. E não é fácil. Então aquele povo volta, aleluia, tudo contente, tudo alegre. Mas quando eles se deparam com a cidade de Jerusalém, eles se entristecem. Aí, em vez deles olharem para o templo que estava destruído, eles começam a olhar para a vida deles, para a casa deles, para a necessidade deles. Qual tem sido a nossa prioridade? Aí o tema diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aí nós estamos falando de Jerusalém, que precisava ser reconstruída. Os muros estavam derribados, a cidade estava um caos, e a casa do Senhor precisava de uma reforma. Nós precisamos de uma reforma espiritual. Nós precisamos que Jesus entre na nossa vida espiritual e faça uma reforma. Porque tem gente que está com a raiz de amargura grande. Tem gente que não consegue perdoar. Tem gente que quando a festa acaba vai embora. Vai embora, irmãs. Deus, Ele quer muito mais de mim e de você. Deus, Ele quer muito mais. A glória de Deus pode invadir o templo e quer, mas depende de nós, não depende mais de Deus. Nós queremos que Deus faça o que nós temos que fazer. Aquele povo voltou contente, voltou alegre. Mas quando eles se depararam com uma realidade, eles desanimaram. Eles até começaram a construção do templo, mas depois eles falaram: não, a minha casa precisa de ajuste. É a minha casa que está precisando. Aí sabe o que eles falam? Ainda não veio o tempo da casa do Senhor ser edificada. Não é esse o tempo. O Senhor diz que todo tempo é tempo da casa de Deus ser edificada.
A igreja começa dentro da nossa casa. E se dentro da nossa casa a casa não for edificada, nós estamos perdidos. Aí nós estamos perdidos, né? Aí o povo, eles começam a trocar os valores. O que era para ser edificado, eles deixam de lado. Como nós temos uma correria, estamos numa correria desenfreada para buscar as coisas da terra. É para pagar a faculdade para o filho, porque tem gente, irmão, que diz: eu quero dar para o meu filho o que ele não teve. Você não teve estudo, mas você tem que dar a vara para o seu filho pescar. Não é você comprar um tênis de R$1.000 para ele, não. Ensine ele a trabalhar e conquistar. O que é tal que você não teve? Porque tem gente que dá tudo na mão. E a geração de hoje é uma geração preguiçosa, é uma geração, aleluia, irmão, mal educada, é uma geração, aleluia, que o Senhor precisa ter misericórdia. É uma geração que não lava uma louça, que não respeita os pais, não é mais senhora, não é mais bênção, é você. O que é? O que você quer? Já responde gritando. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E se o Senhor não tiver misericórdia de nossas vidas, muitos vão ficar. Porque Jesus, Ele está às portas. Nós temos que entender que a glória é para Ele, que o louvor é dEle, que a adoração é dEle e que nada é nosso. E quando a gente não entender isso, nós vamos ficar. Porque nós desanimamos fácil. Porque nós não conquistamos aquilo que nós queríamos. O casamento dos sonhos, como a irmã falou. Aí já se frustra, já se entristece. Aonde está Deus? Deus está aqui. Mas nem tudo que nós queremos Ele vai nos dar. Ou vai permitir que nós temos. Porque Deus, Ele quer que nós falamos da grandeza e da bondade dEle. Aí o povo de Jerusalém, o povo de Israel, a nação de Judá começou a trocar os valores. Deus usa o rei Ciro para eles voltar para Jerusalém, mas não era para eles voltar para viver no luxo, não. Era para eles voltar para edificar a casa de Deus. Deus, Ele quer que nós edificamos a nossa casa espiritual, a nossa vida espiritual, porque a trombeta a qualquer momento vai soar. Ele diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Buscar o reino dos céus é isso, é edificar, é trabalhar para o Senhor, é pregar o evangelho, é anunciar que Jesus está voltando, é tocar a trombeta. É sair do comodismo, igreja. É parar de brigar entre irmãos. É dizer: aleluia, eu não vivo mais eu, mas quem vive agora é Cristo. Agora é diferente, a trombeta vai soar. Deus quer que você edifique a sua casa para ganhar almas para o reino, assim como o Senhor fez com os discípulos. E nós estamos acomodados. Nós só queremos, aleluia, campanha, aleluia, irmãos, de prosperidade. Aí o povo falou: não veio o tempo ainda, a qual nós, aleluia, temos que edificar a casa do Senhor. Mas a casa do Senhor, aí Ageu chama aquele povo e diz: a casa do Senhor precisa ser edificada. Enquanto eles estavam colocando o melhor forno na casa deles, estavam colocando o melhor piso na casa deles, estavam adornando a casa deles, eles haviam abandonado a casa de Deus. Meu Deus, aleluia. E mesmo assim a nossa vida, a busca é desenfreada pela faculdade do filho, a busca é desenfreada. Tem gente que trabalha em 2 e 3 empregos, irmão, só que uma hora o seu corpo vai tombar. E a sua alma, como é que ela está? O nosso corpo, ele é limitado. A idade vai chegando, a gente vai ficando cansado, não faz mais o que fazia antes. Nós somos limitados. E aquele povo começou a se preocupar com a casa deles. E quantos têm se preocupado em buscar? Ah, mas eu não vou à igreja não, porque aleluia, eu preciso ganhar mais.
justiça. Buscar o reino de Deus é cuidar daquilo que o Senhor tem delegado para nós cuidar. Ganhar almas para o reino, ser intercessores para o reino. Aleluia, fazer visita aí nos hospitais e nos lares e não se preocupar tanto, irmãos, em ganhar. A gente se preocupa com o trabalho. Que quando você está doente, teu patrão não está nem preocupado, coloca outro no teu lugar. E quando você serve para ele, tá bom, mas no dia que você não serve mais, ele vai colocar outro. Porque para ele você não é exclusiva, eu não sou exclusiva. Aí a palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino dos céus. E aquele povo deixaram de trabalhar na casa de Deus, de levantar a casa do Senhor. Eles pararam uma obra. Aquela obra ficou parada 16 anos. 16 anos porque eles estavam preocupados. Aleluia, com eles. E a palavra de Deus fala: olha, vocês trabalham tanto, mas vocês não conseguem, aleluia, multiplicar as bênçãos na vida de vocês. Vocês recebem salário, mas o salário de vocês não rende. É como se vocês estivessem colocando no saco furado. Não prospera, não é abençoado, porque vocês estão primeiro pensando em vocês e não no reino. Mas quando vocês pensam no reino, aí o negócio muda, porque o Senhor, ele entra com cura, ele entra com libertação, ele entra com salvação. O Senhor, ele entra, ele muda a história, ele muda a situação. Mas ele diz: busque primeiro o meu reino, cuide primeiro da minha casa, faça a minha obra, porque vocês vão ter uma recompensa. Aleluia! Como nós estamos buscando este reino. Aí o povo deixou, aleluia, a casa de Deus em segundo plano. Deixou a presença de Deus em segundo plano. Deixou o Senhor em segundo plano. Deus, ele tem que ser prioridade. Qual tem sido a nossa prioridade? É só quando nós temos congresso a nossa prioridade. Bendito é o nosso nome do Senhor. A nossa prioridade tem que ser todos os dias. Levantar, Jesus, a minha prioridade. Sair, Jesus, a minha prioridade. Ter culto, Jesus, a minha prioridade. Deus é a minha prioridade. Quando Deus for a nossa prioridade, ele vai mudar a história, ele vai mudar o rumo desta nação, porque quem pode mudar não é o homem, mas é o Senhor dos Exércitos. Ele entra na causa, aí ele diz: a tua causa não está perdida, mas busque primeiro o meu reino, que é o Senhor, vou dar até aquilo que você nem pediu para mim. Buscar o reino de Deus, irmãos, é trabalhar para ele, é adorar a ele, é se reunir, é consagrar, é proclamar o evangelho, é dizer: hoje tem consagração, igreja. É as irmãs virem para a consagração, é as irmãs virem adorar, é estar unida em todos os cultos. Não é só em festa, não, irmãos. O reino é isso. O reino de Deus não pode ser dividido. Buscar o reino do Senhor não é só uma vez por ano, mas é todos os dias. Deus, ele quer fazer muito mais na minha e na tua vida. Deus, ele quer descer com a sua glória, mas ele falar para o coração: busque primeiro o meu reino, trabalhe para mim, porque eu vou surpreender vocês. Aleluia! Deus, ele tem vida. Aí eu falo: olha, vocês trabalham tanto, mas quando vocês recebem, não sobra nada. Não tem gente que é assim, que só trabalha e não faz mais nada da vida? Quando recebe, ainda está devendo, porque não consegue pagar as contas. Sabe por quê? Porque Deus não tem sido prioridade. Quando Deus for a nossa prioridade,
Ele muda o rumo desta nação. Não é presidente que vai mudar, não é ninguém que vai mudar, não é Alexandre de Moraes, mas é o Senhor dos Exércitos. Quando a gente olhar e dizer: Deus, o Senhor me salvou com propósito, o Senhor me fez aceitar em lugar de príncipe com propósito, eu vou priorizar o teu reino, porque o reino de Deus é justiça. Ele entra com justiça ao nosso favor. Ageu convida aquele povo para voltar. Volte. Priorize a casa do Senhor. Comece a trabalhar. Olha o templo como que está. E o povo olhava, aleluia, para aquele templo e não dava nada. Aleluia. Porque o templo de Salomão em toda a sua glória, ninguém viu nada melhor. Era ouro, era um templo bonito, grande. E eles olhavam para aquele templo e falavam: não, esse templo aqui é inferior ao do rei Salomão. Não dava nada, mas a palavra de Deus fala que o Senhor diz que a glória, aleluia, da segunda casa seria maior do que a glória da primeira. Mas para a glória ser grande, a gente tem que se colocar à disposição do reino do Senhor dos Exércitos. Quando a gente se coloca, aleluia, à disposição do reino, Deus, ele faz coisa extraordinária. Mas a gente precisa se colocar à disposição do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus, ele quer curar. Deus, ele quer restaurar. Deus, ele quer levantar. Deus, ele quer renovar. Deus, ele quer encher, aleluia. Ele quer encher o teu templo. Ele quer encher a casa. Ele quer encher da presença dele. Mas ele diz: se posicione, comece a trabalhar para mim, comece a edificar a minha casa, que eu vou fazer coisas grandes e a minha presença será ainda mais notória do que já tem sido na tua vida. Ai, de comanais, de canto, lá pra chover, de cair. Comece a edificar a sua vida espiritual. Deus, ele cuida tanto da gente, que ele nos trouxe aqui com propósito nesta noite. Na hora que a irmã estava louvando e bendizendo o nome do Senhor e dizendo: Deus, eu estou cansada, eu não tenho mais força. O Senhor falou no meu coração: diga a ela que eu estou renovando as forças dela. Eu estou visitando o sangue, eu estou visitando os nervos, porque o Senhor diz, aleluia, que a irmã está doente, mas ele nesta noite, ele manda dizer, querida, que ele está te dando também saúde e cura, restauração, força, entendimento. Há uma solidão tão grande, há um vazio, e muitas vezes parece que a irmã está carregando tudo sozinha. Ah, o Senhor diz: não está não, porque eu estou te carregando no colo. Quando tu tem falado: Deus, eu não aguento mais, o Senhor diz: eu te carrego, eu te renovo, eu te restauro, eu te levanto, eu te renovo nesta noite. Trago eu um renovo espiritual sobre a tua vida. Lá pra show de comanais decai, acharabia conte canta, riba lá decai. O Senhor diz: estou eu te enchendo, estou eu derramando de comanais do meu azeite sobre a tua cabeça. Lá pra show de manais decai. O Senhor diz: vou eu te surpreender, vou eu te surpreender. Lá pra show de manais decai. Ele diz: eu sou dono do ouro e da prata, meu é o ouro, meu é a prata, e eu sou Deus que te surpreendo de comanais decai. Porque do Senhor é tudo, irmãos. Do Senhor é o ouro, do Senhor é a prata. E quando Deus colocou no coração de Ciro para aquele povo retornar, aleluia, da Babilônia para Jerusalém, não era para eles ficarem acomodados,
buscando seus próprios interesses, não. Mas era para eles adorar ao Senhor. Levantar altares a Deus de adoração. Adorando, clamando, bendizendo. E reconstruir o templo. E dizer que só o Senhor é Deus e que só Deus é o Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus, aleluia. Não era para eles fazer campanha de prosperidade. Não era para eles edificar, aleluia, a casa deles, a morada deles. Mas era para eles primeiro começar dando prioridade para o Senhor dos Exércitos. O Senhor diz: comece dando prioridade para mim, porque eu tenho coisas grandes para fazer nas vossas vidas e através das vossas vidas, na vida de outras pessoas, alcançando família, alcançando vidas que estão aí fora, nas cadeias, nas drogas, na prostituição, no homossexualismo. Deus quer salvar. O diabo tem oprimido pessoas. Porque qual é o plano do diabo, igreja? Quando aquele povo desceu ali para a Babilônia, foi para o diabo oprimir. Mas Daniel se posicionou para orar, junto com seus amigos. E Deus ouviu a oração de Daniel. Deus ouviu. E o diabo, ele tenta nos oprimir. Ele tenta dizer que Deus, imagine o que ele falou para aquele povo. Olha aí, Deus esqueceu de vocês. Agora vocês estão aí cativos na Babilônia. Cadê o Deus de vocês? Deus não se esquece de ninguém. O diabo, ele tenta nos oprimir, ele tenta nos destruir, ele tenta nos desvirtuar do propósito que Deus tem para nós. Porque qual é o plano do Senhor? É o plano de salvação. Deus tem um plano de cura, Deus tem um plano de libertação. Mas o diabo tenta nos fazer, aleluia, que nós tiramos a nossa própria vida e nós achar que Deus, aleluia, não olha para nós, não cuida da gente, que Deus não se importa com a gente. Deus se importa conosco, se importa comigo, Ele se importa com você, sim. Ele diz que nós somos preciosos aos olhos dele. Você é preciosa aos olhos de Deus, mesmo quando você não se sente assim. O Senhor diz que você não é excluída, que você é preciosa aos olhos dele e que ele morreu naquela cruz do Calvário por amor à tua vida, mesmo quando você se sente solitária. Mas aqui dentro o Senhor diz: eu cuido de você. E Deus, ele dá livramento. Porque o diabo tenta nos afastar de Deus. Mas o Senhor, ele está sempre nos trazendo para perto dele. É nós que muitas vezes não chegamos perto do Senhor. E quando o Senhor, ele entra, manda Ciro libertar aquele povo, é porque Deus tem um propósito, um plano de salvação. Deus tem um plano, moça, de salvação na sua vida. Um plano de cura, um plano de mudança, um plano de libertação sobre a sua vida. Você crê nisso? Deus tem um plano de restauração. Deus quer fazer a tristeza saltar de alegria. Essa tristeza que você sente muitas vezes, esse vazio na sua alma, Deus, ele quer, aleluia, fazer ela saltar de alegria. Sabe quando o diabo fala para você que, aleluia, que você não é importante e que ninguém gosta de você? Ele manda te dizer que ele morreu naquela cruz do Calvário por amor à sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Quando você não se sente importante, e muitas vezes o diabo tenta fazer você tirar a sua vida, colocando os seus filhos, dizendo que ninguém te compreende. O Senhor diz que o demônio suicida, ele fala constantemente no seu ouvido, dizendo que ninguém te suporta, que ninguém está nem aí para você. É mentira. Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele morreu por causa de você. E às vezes você tenta buscar alegria em outros lugares e em pessoas, mas a sua verdadeira alegria e felicidade mais está na pessoa de Deus. Quando nós entendemos que a nossa alegria, ela vem do Senhor,
o Senhor, Ele entra e Ele muda toda uma situação. Quando o Senhor manda aquele povo retornar da Babilônia para Jerusalém, é porque o Senhor queria curar. Mas não é curar só o físico não, irmãos, porque a nossa alma está doente. Porque essa matéria aqui, ela vai para debaixo da terra, mas a nossa alma não. Ela é a que vai sobreviver. O corpo vai tombar, mas a alma é que vai ficar. E como nós estamos lidando com o plano de salvação que Deus tem sobre as nossas vidas? Porque quando o Senhor manda esse povo retornar para Jerusalém, para adorar a Ele, é para eles entenderem o plano de salvação que Deus Ele tinha através de Jesus Cristo. E como nós estamos lidando com isso? Como nós estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça? Que as demais coisas Deus vai acrescentar. O que Deus vai acrescentar? Saúde, salvação, alegria, paz e principalmente a presença do Espírito Santo de Deus.